Vivente, mês de setembro, mês farroupilha dos gaúchos. Claro que a costela é o prato cheio, né? Tu vai em todo churrasco. Churrasqueira que não tem costela nessa época do ano, não dá certo aqui no Rio Grande. Mas o pessoal leva para os outros estados e faz também, não só nos estados, em outros lugares do mundo, do planeta. Eu já fiz inúmeras vezes costela aqui no canal, mas o que eu venho para esse vídeo de hoje é um vídeo muito simples, mas saborosíssimo, gostosíssimo, onde fica toda a costela com um sabor concentrado e suculento, que é coroa de costela. Eu já tenho aqui uma costela do dianteiro prontinha e vou mostrar exatamente como é que eu faço e asso. Fácil, fácil. Então, me aguarda até o final desse vídeo, Vivente. Vivente, sabia que no boi tem duas costelas, a do dianteiro e a do traseiro? A do dianteiro chamada de costela de segunda, mas que hoje é o xodó de todos, porque ela é mais magra, mais carnuda e ossinho fininho, assim como eu vou mostrar agora. E a do traseiro maior, osso mais largo e menos carne. E mais gorda. Mas essa daqui, ela está abaixo do cupim dos zebuínos, ali no número 4, ó, mas lá atrás da paleta, ela fica escondidinha, né? E é essa daqui que eu vou fazer o assado. Então, vamos lá! Eu já deixei uma pronta, porque ela vai ficar assim depois, ó, tá? Eu vou pegar agora essa costelinha do dianteiro aqui, da marca Zimmer, que é um tradicional frigorífico do Rio Grande do Sul, onde trabalha só com carnes gaúchas e tem todo o seu sabor diferenciado. Pá. Então agora vamos trabalhá-la. Não esqueça que eu sempre digo, né, gente? Uma boa empresa que trabalha com carne sempre trabalha com boas embalagens. Embalagens de carne boa e refrigeração boa é isso aqui, ó. Sem caldo, sem suco. Uns dizem que é sangue, não é sangue. O sangue fica no frigorífico. E ela fica assim, ó. Vermelhinho vivo, bem limpinha, bonita mesmo, tá? Tira agora aqui o selinho. E vamos agora ao trabalho. Agora, Vivente, é o seguinte. Tem um lado tem mais carne, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O dianteiro tem 5 ossos, tá? E esse lado tem mais carne. Esse tem menos. Então, 2 dedinhos aqui é onde eu vou retirar uma fatia de carne dessa costela. E aí, Viventes, além da carne que eu vou retirar, que é simplesmente a capa de cima da costela, eu tenho mais, tirei a capinha, agora vou tirar o que eu tenho aqui nos cantinhos, entre os ossos, que é a famosa bananinha, que por muito e muito tempo as bananinhas eram carnes de baixa qualidade. Hoje a bananinha no churrasco ficou de extrema qualidade. Então aqui agora é fazer aquela super limpeza para tirar os pedacinhos. Vem cá, vem aqui. Esse pedacinho já tudo bem limpinho. As coisas que eu vivo falando aqui no canal, pessoal, tá? É a estética das carnes, né? Hoje nós temos que ter um corte bonito, né? Para fazer bonito no assado. Não é simplesmente ir lá e jogar na churrasqueira, no espeto ou na grelha. A gente tem que fazer bonito. Bonito a gente faz com faca, faz com carne, tábua. E às vezes as pessoas ficam dizendo assim, né? Ah, essa faca tá cara, essa tábua tá cara. Gente, quantas tábuas de churrasco tu vai comprar na vida, gente? Uma tábua boa é suficiente para toda a tua vida. Então, gasta numa tábua boa, não compra uma tábua ruim, que quando tu vai cortar, tu sente todo o gosto da tábua junto na carne. Tá comendo a carne, tá comendo a tábua junto.
né? Que tem várias tábuas que acontece isso, porque são mais acessíveis. Então, o material do churrasco é lá, né? O cantinho do assador, o cantinho da família. Os filhos tudo adoram. Então também tem que ter uma boa faca para fazer as coisas. Claro que, né? Se não tiver condições, tudo bem, mas se eu tiver uma faca legal, me ajuda. Ajuda. Se eu tiver uma tábua boa, que nem essa daqui, ó. Ó. Ajuda. Claro que né? Ajuda a ficar mais fácil de fazer o churrasco, né? Uma boa tábua, uma boa faca. Um espeto bom, uma grelha boa. E os caras aí ficam comprando grelha barata e no primeiro churrasco já enferrujou. A grelha tem que ser de inox 304, para não incomodar nunca mais. Quer deixar na praia a grelha, não vai enferrujar, né? Então, se puder, né? Compra coisa de qualidade que não vai te arrepender, tá? E é aquilo, né? É o cantinho do homem ali, né? O cara tem seu cantinho, tem as suas coisas. Na cozinha a gente não mexe muito, não quer da patroa lá, não pode mexer, né? Então o meu cantinho é o churrasco. Então, ali tem que estar bom. E aí feito, que nem a outra aqui, ó. Tem agora 2 costelas prontas. Essa costela aí, pessoal, ela se tornou, tá? O xodó hoje em muitos restaurantes brasileiros, tá? Porque ela é de altíssima qualidade, fica totalmente macia depois de pronta. Se eu quiser assá-la assim, ó, olha como ela tem carne bonita aqui, ó. E aqui posso fazer uma, como posso fazer outra. A minha ideia é fazer essa daqui, que eu preparei agora, tá? E aí, pessoal, o bom neste corte aqui é o seguinte, agora vamos às dicas, né? Eu vou dar um corte, ó, no osso, na pelezinha do osso, para no final que estiver pronto, toda ela poder sair fácil do osso, tá? Então uma fica e a outra vamos já amarrar aqui, ó, né? E fazer a tal coroa. E assim tudo assa ao mesmo tempo. Então aqui vamos dar aquela laçada, que hoje a gente usa muito nos... Ah, porque tu não bota uma carne no meio, sei lá, um entrecô, uma linguiça, alguma coisa de porco. Não, essa não é a ideia. A ideia é só trançar ela, tá? Deixar uma coroa mesmo. Então aqui eu vou dar 2 nós, um em cima e um praticamente embaixo. E tá pronta a nossa coroa de costela. Mais um aqui embaixo. Não esqueça que eu não botei sal, tá? Viu só? Mas eu vou botar sal agora. Por que eu não botei sal por dentro? Porque eu me esqueci. Nós vamos botar por fora. E caso falte sal na hora de servir, compensa, tá? Com sal fino, ou de parrilla bem fino, ou até flor de sal, tá, vivente? Mas olha só, não gosto de usar sal depois, não. Eu gosto de usar o sal sempre antes, tá? Que para mim o sabor fica melhor. E gosto a gente não se discute, né? Gosto não se discute. Assim é muito fácil de assar. Assa um lado e assa o outro. E assim, como será? Tem que ir rolando aí na churrasqueira, na grelha, né? Então vamos lá. Primeiro, aquele sal grosso ou triturado ou parrilheiro. Eu estou num parrilheiro quebrado, tá? Aqui onde tem eu estou usando. Bom aqui também seria o que os americanos fazem, né? Colocar azeite de oliva antes. Eu tenho feito e fica muito bom. E aqui, agora, vai pro fogo. Nós vamos colocar no fogo assim e ir girando para assar.
fácil, 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 Vivente. Não é nada difícil. Claro que assim fica mais fácil, em fatias ou assim, mas não esqueça que o churrasco de hoje tem que ter estética. Não pode só pegar a carne e jogar na churrasqueira. Tem estética antes e durante. Tem que ter estética de antes, durante e depois na hora de servir. Esse é o churrasco de hoje. Não estou falando de churrasco gourmet, e sim churrasco bom, Vivente. Vou colocar no fogo, o fogo está pronto, vem comigo. Existe 1001 maneiras de fazer costela. Ela no jeito de coroa fica, coroa de rei, né, aquela aqui em cima, fica muito boa e suculenta. Então, quer uma costela bem suculenta? Faça então a costela no modelo coroa. Fica simplesmente suculenta demais. Viventes, estava ali pensando, essa coroa de costela que eu fiz, normalmente a gente faz com cordeiro, faz com porco, né? Mas com a carne de boi, né? Normalmente se faz o prime rib, né? Que fica os ossinhos pra fora, assim, né? Bonito pra caramba, arredondado, né? E tal. Então já tive uma outra, um outro estalo aqui, né? Eu vou pegar uma costela grande de 13 ossos, fazer uma coroa grandona, né? Fazer um cocar com 13 ossos. Mas essa ficou pronta, Vivente, muito rápido. Assei ela em 50 minutinhos, está pronta toda ela. Botei até um pouquinho em pé para assar assim e ficou show de bola. Olha como ficou, porque da minha parte ficou boa demais. E aí os acompanhamentos, Vivente, o arroz, o feijão mexido, mesmo as saladas assadas ali, o pimentão vermelho, pimentão amarelo, aquele monte de coisa, fica a seu critério. Olha aí. Uma coroa de costela. E agora, Vivente, como é que a gente faz para abrir? A minha ideia é o seguinte, né? Ou tira osso a osso, corta ele com carne, ou corta o barbante e vai destacando os ossos, vai ficar toda a carne redondinha. Eu vou fazer isso. Cortando o barbante, né? Vou segurar a carne aqui e vou cortar por trás. Ih, já ficou, já soltou. Nós vamos tirar aqui. Tirar o barbante. E a gente pode fazer uma outra coisa, né? Como não tirei toda a casquinha, a gente pode fazer assim, ó. Vamos lá, vamos tirar só a casquinha do osso, ó. Só a casquinha aí. O que vai acontecer quando eu tirar a casquinha? Vai acontecer do osso quase sair. Se eu tirar aqui toda essa carne aqui do osso, fica daí. E tá quente. Só o osso. Saiu um. Vamos tirar a outra casquinha e a outra também. Eu tinha que ter feito isso antes, hein? Aí sairia mais fácil. Olha agora que eu estou passando agora. Não precisava, né? A gente tem que facilitar e não dificultar. Bom, a costela do dianteiro, ela é mais magrinha, como eu disse, né? Ela é o xodó hoje das mulheres do churrasco que gostam de costela. Eu já vou comendo aqui, né? Ó a casquinha, sai casquinha e depois bate aqui o ossinho e fica limpinho, né? E de novo, tira a casquinha, que é a pelezinha da bananinha, tá ficando lá, ó. E aqui tira de novo o outro osso. E a costela dentro tem que ficar suculenta. E no último, de novo,
tira a casquinha. Como não desgrudou, né? Porque como ficou prensadinha a carne para dentro e não desgrudou o osso, não saiu o osso. E agora nós temos uma costela em forma de meia-lua. Que tá saborosíssima. Mas bem, gente, será que tá certo? Não é muito trabalho para chegar nesse resultado aqui? Não faria muito mais fácil de uma outra forma? O assado em tiras? Ou mesmo ela deitadinha, que seria mais rápido e mais fácil? Sinceramente, o cara que inventou isso aqui não entendia muito de churrasco, não. Essa coroa, pega essa coroa, tu que inventou esse churrasco de coroa aí, e vai fazer na tua casa. Porque eu que tô fazendo pro vídeo aqui pro canal do YouTube e me dei mal, não gostei disso aqui não. Vamos lá agora, vamos cortar então. Vai ficar bom. Olha aí, ó, bem suculenta. Mas é muito trabalho. Olha aí, Vivente. Olha aí. Olha aí, Vivente. Então, tu é que inventou tudo isso, tá? Vai ter que catar, que eu prefiro o meu jeito, que fica mais gostoso, tá? Coroa só de costela de cordeiro e costela de porco, de boi não. Esse é o meu grande recado de hoje, Vivente, tá bom? Enquanto isso, ó, vamos já degustando aqui. Realmente fica muito suculenta, tá? E não esquece, né? Se quiser completar com sal agora, completa. Porque ela tá também um pouco insonsa. Mas o sal que eu tenho é só o sal mais grosso. Não é um sal fino, então eu não vou usar. Muito boa. Mas, sabe qual é a grande dica desse assado aqui, Vivente? Sabe mesmo? Não faça. Faça ele reto, que é muito melhor. Porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu. E até com dica para não fazer. Um abraço e até o próximo vídeo.